single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. Bem-vindos, bem-vindas ao nosso vídeo com análise astrológica para o ano de 2021 no Brasil. Então, antes da gente começar a falar na análise em si, eu queria fazer uma prestação de contas da última análise que a gente fez para 2020, né? Tivemos alguns acertos e alguns erros e meio erro também, né? Quando a coisa ficou meio no meio termo. Então, antes da gente seguir, né, e falar depois na sequência sobre a técnica usada para essa análise de 2021, então rapidamente dar uma passada, né? Quem quiser dar uma olhada no vídeo que a gente fez, eu vou colocar aqui no link da descrição, aqui embaixo, tá? Para que você possa acompanhar e verificar o que foi falado no ano passado, para aquele ano que iria iniciar, no caso 2020. Né? E também vou deixar aqui embaixo a nossa leitura do tarô para o ano de 2021. E no canal também nós temos à disposição a leitura de tarô do ano de 2020, para se você tiver paciência, né, para fazer o acompanhamento daquilo que a gente tem observado. Antes de mais nada, né, antes de iniciar o vídeo, só relembrando como trata-se de uma análise astrológica voltados para questões políticas, econômicas e sociais de uma nação, seria muito interessante eu reposicionar a minha condição, a minha orientação política, né? Como eu sou um cara de esquerda, então é lógico que a minha percepção acaba se contaminando sempre por uma visão de esquerda, por mais que eu não queira. Então eu assumo isso porque eu entendo isso como sendo algo inevitável, né? Falo isso tudo numa condição de alguém que já teve e ainda tem uma certa vida acadêmica e gosta de separar o joio do trigo, né? E deixar bem claro, o posicionamento é muito útil. Assim, se você for de esquerda e se sentir incomodado com as coisas que eu vou falar, provavelmente isso vai acontecer mesmo, né? Porque a minha visão é uma visão de quem não simpatiza nem um pouco com esse governo que está aí. Então vamos lá. Nossos acertos, né, no vídeo relativo à análise astrológica do ano de 2020. Nós comentamos que havia lá na virada do ano, começo do ano de 2020, virada de 2019, começo de 2020, uma conjunção entre Saturno e Plutão, e que isso causaria um evento mundial muito importante, né? Quando a gente fala que essa conjunção aconteceu lá, ela começou a se tornar concreta no final de dezembro, começo de janeiro, isso não quer dizer que ela tenha efeito só no mês de dezembro e janeiro. Então, lá pelo mês de novembro, quando começou a ter a pandemia, ela já estava, de certa maneira, já atuando, né? Porque esses eventos astrológicos, eles não influenciam exatamente na data que eles acontecem, né? Então, esse Saturno e Plutão, conjuntos na virada de 2019 para 2020, já pronunciava um acontecimento mundial muito importante. Nós falamos isso no vídeo anterior e se concretizou se a gente analisar dentro do contexto da pandemia e outras coisas que aconteceram também, né, que tem a ver com essa conjunção que aconteceu no signo de Capricórnio. Eu cheguei a comentar que eram os últimos suspiros, né, dos efeitos capricornianos maciços sobre o planeta, e que isso marcaria o declínio do conservadorismo, né, no contexto mundial. E nós vimos que isso se confirmou depois, inclusive, com a derrota de Donald Trump e com o enfraquecimento da direita ultraconservadora. E isso tende a se tornar cada vez mais patente, principalmente com essa questão agora que nós vamos ter cada vez mais características não tanto capricornianas, saturninas, mas características uranianas, aquarianas, daqui para frente cada vez mais fluentes. Isso não significa que nós já entramos na era de aquário, porque esse negócio de entrada em era, ela também não tem uma data específica, né? A coisa vai acontecendo gradualmente. Então essa marcação astrológica, ela ficou assim bastante evidente, né? Então nós vamos ter um declínio do conservadorismo, vai seguir, é um declínio lento, tendo em vista que esse Urano está em Touro, então de certa maneira o conservadorismo está longe de ser debelado, mas ele vai ser muito confrontado daqui para frente cada vez mais, né? Porque é uma posição muito incômoda para Urano, né? Estar em Touro, apesar de ser Urano
um planeta que movimenta revoluções e movimentos populares, ele está em Touro, então ele não está agindo como a gente poderia estar esperando. Mas essa é uma tendência daqui para frente, cada vez mais essa faceta revolucionária e popular vai tomar conta do planeta, mas quebrando essa questão ultraconservadora, tá? Falei da prevalência de doenças aéreas no nosso país, com o enfraquecimento da oposição de Netuno ao Sol. Essa oposição de Netuno está se enfraquecendo, eu vou comentar mais nesse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco longo, não tem como ser curto, tá? Então, essa prevalência de doenças aéreas, elas foram prenunciadas no vídeo anterior, então se concretizou, nós estamos vendo aí o coronavírus, e essa é a tendência, né? A humanidade está incomodada muito mais com doenças que vêm pelo ar do que pela água, que era algo que estava acontecendo, ou pelos fluidos corporais, né? Como por exemplo o sangue, que era algo netuniano e até mesmo plutônico, que estava ainda diante da nossa situação até pouco tempo atrás, tá? De erro, o que a gente... tem um outro acerto. Eu cheguei a falar que não haveria o impeachment do Jair Bolsonaro, e isso se concretizou, não houve impeachment. O vídeo de hoje tem algumas novidades a esse respeito, né? Mudou muita coisa para 2021 e para o próximo ano, e que nos faz acreditar na possibilidade de impeachment. Eu já vou explicar quando eu abrir a minha apresentação e mostrar para vocês, tá? Então, assim, erro. Eu subestimei a crise econômica, eu não achei que a crise econômica no país seria tão severa, e foi um erro meu, porque tinha ali muita coisa ativada nos prognósticos, a casa 8, né, que é a casa dos impostos e do dinheiro do outro e de financiamentos e tudo mais. Mas eu não via nada assim tão pesado, principalmente relativo à casa 2. Então eu achei que nós teríamos um ano, não vou dizer um ano tranquilo, mas um ano relativamente neutro. No entanto, a gente viu que a economia foi um desastre, né? E tende a ser mais desastroso ainda daqui para frente, que isso fica mais claro nas técnicas que a gente olhou agora para 2021, tá? Então eu subestimei. E eu até cheguei a falar assim, não, vai passar a reforma tributária e a administrativa não passa. Então aí tem um meio acerto, né? Porque a administrativa não passou, a tributária também não passou, e nisso eu errei, tá? E isso foi um erro, se deve ao fato de que eu ignorei que a casa 8 também não é só uma casa de impostos, é a casa da morte. E nosso país ele ficou muito voltado para a questão da morte, né? O mapa solicitava que a gente olhasse muito esse assunto, os assuntos relacionados com a morte, só que o mapa não dizia que a gente estava sem um caminho complicado, fechado. Eu acredito que esse nosso problema que nós estamos enfrentando com a pandemia e todo esse genocídio que nós estamos vivendo tem muito mais a ver com a incompetência e até mesmo má intenção dos governantes do que pelas situações ou por aquilo que a astrologia apontava, tá? Mas de qualquer maneira eu errei, né? A parte da economia foi de fato um desastre, e eu não consegui perceber isso dentro das minhas previsões. Eu achei que ia ser uma coisa meio nem para lá nem para cá, mediano, sofrível, que a gente ia tirar de letra. No entanto, né, o povo está praticamente passando fome. Tem muita gente, praticamente não, né? Tem muita gente passando fome por aí. Tudo bem, gente? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar para vocês a apresentação do material. O material que eu vou mostrar a partir de agora, ele está fundamentado basicamente em algumas técnicas astrológicas. Revolução solar do mapa de posse, que eu acho um instrumento muito poderoso, né? Vocês vão perceber que vai entrar aí a presença de uma vamos dizer assim, de uma entidade astrológica, né, que é a Estrela Altair, que depois eu vou comentar com vocês sobre ela, que ela é muito importante para as previsões que eu vou fazer, né? Então, a revolução solar da mapa de posse, eu anotei o horário exato em que o senhor Jair Bolsonaro assinou o documento onde ele firma o compromisso, né, de cumprir a Constituição e governar o país para todos e tudo mais. Então, eu usei muito isso na minha previsão, na minha análise, e também eu dei uma olhada nos trânsitos do mapa da independência do Brasil, né? E dei uma olhada também, de um modo geral, no céu de Brasília, né?
quando o Sol entra em Áries, que é o ano astrológico, começa agora dia 21 de março de 2021. O ano astrológico não começou. Eu sei que eu deveria ter feito esse vídeo antes, mas não está de todo atrasado, porque o ano astrológico nem está. Então, vamos lá, vamos ver a nossa apresentação. Análise astrológica do Brasil 2021. Então, o que nós notamos de cara aqui, dentro das nossas percepções, né, uma necessidade de revisitar toda aquela influência netuniana que o Brasil tem sofrido de um dos últimos anos para cá. Então, vamos dizer assim, o Netuno ele estava fazendo oposição ao Sol, né? Nós vamos ver que durante um bom tempo, essa oposição que a gente pode perceber aqui, tá? Nós tivemos aqui no caso, vamos pegar aqui o Sol brasileiro, né? Aqui está o Sol do Brasil. Ele sofreu durante um bom tempo as influências dessa oposição. Ela está se dissipando. No momento, ela já não é mais tão forte como ela foi há 3, 5, 6 anos atrás, tá? Ela está passando. E isso faz com que a gente tenha muita dificuldade de ver a realidade à nossa volta. O povo brasileiro tem manifestado muito isso, né? Uma visão muito distorcida da influência das coisas no seu dia a dia. Então, ele tem dificuldade de ver de modo concreto e ele começa a sofrer de problemas de ilusão, está sujeito a conviver com mentiras e não perceber que está sendo envolto por mentiras e tudo mais. E essa diminuição não acontece só no campo da percepção da realidade, ela acontece também muito na questão da diminuição das influências aquáticas. O que a gente quer dizer com isso? Isso quer dizer que a gente tende a se tornar mais racional, né? A gente consegue, como povo, quanto povo, ter uma visão mais racional daqui para frente. Uma vez que essa oposição, isso aqui, no caso, seria o mapa natal da nossa nação, ou seja, o mapa da independência, aquele do 7 de setembro, né? Que a gente usa tendo o ascendente em Aquário, o Sol em Virgem, para significar o nosso país. Né? Lá do episódio lá no Ipiranga, quando Dom Pedro declara a independência da nação. Então, essa influência netuniana ela está se dissipando, nós temos falado isso já faz um bom tempo, o brasileiro aos poucos vai adquirindo novamente a capacidade de perceber a realidade à sua volta, se desvinculando desse monte de mentiras que tem arrastado o país. E também das condições insalubres relativas à água. É por isso, esse é um dos motivos pelo qual eu tenho falado que agora as questões da saúde do Brasil vão estar cada vez menos relacionadas aos fluidos, às águas, ao sangue, coisa desse tipo, e cada vez mais a nossa nação vai estar preocupado com questões da saúde relacionado a doenças transmitidas aéreas, né? Confirmando aquilo que a gente tem falado nos vídeos anteriores com relação a essa parte, tá? Nós vamos falar agora um pouco do mapa da posse do presidente Bolsonaro, que é um mapa onde nós temos um conteúdo de muita paranoia, né? Essa coisa de mania de perseguição, colocar a culpa nos outros, espalhar o terror e o medo, ou espalhar uma visão meio que violenta da realidade, né? Essa é uma das grandes marcas do mapa da posse do presidente Bolsonaro. Aqui está o mapa da posse. Para quem quiser checar, depois pode puxar esse mapa que eu usei o dia 1º de janeiro de 2019, 15 horas e 15 minutos, o momento em que ele assinou o termo de compromisso com a Constituição brasileira. Nós temos um mapa onde o ascendente é touro, o sol capricorniano, obviamente, né, porque todos os termos de posse assinados por todos os nossos governantes durante um bom tempo têm sido no signo de Capricórnio, mas o ascendente, no caso, ele tem um peso muito grande, porque ele revela o subtom do governo, né? Já que nossos governos tendem a ser sempre capricornianos, porque nós adotamos essa data como sendo o momento da posse. Então, um ascendente taurino faz com que ele seja um governo bastante conservador, né, e muito voltado para persistir nos seus atos, sejam eles certos ou errados. Então, é um ascendente ligado à teimosia e
que a gente tem percebido isso como sendo uma marca bastante patente nesse governo. É um governo que tem como lua em Escorpião. Eu queria destacar a importância na lua nesse tipo de mapa, porque é um grande diferencial, né? Já que nós estamos fixando sempre o Sol em Capricórnio. A lua em Escorpião, ela é a lua da bruxa, né? Ou seja, é uma lua que, ao invés de nutrir os seus filhos, ela devora os seus filhos, né? A lua da bruxa é uma lua da histeria, é uma lua que tende a se manifestar com atitudes exageradas, com atitudes assim precipitadas, sempre com um tom emocional desnecessário na hora que não se deve, com muita dificuldade de agir com racionalidade, né? A Vênus em Escorpião também é uma Vênus muito sofrida, é uma Vênus desregrada, com dificuldade de estabelecer contratos e acordos, né? Um Mercúrio em Sagitário tenso com Marte em Áries, reforçando essa histeria, né, com mania de perseguição, dificuldade de negociação. Mercúrio em Sagitário, ele não é um bom Marte, apesar de Mercúrio em Sagitário não é um bom Mercúrio, e um Marte em Áries, sim, Marte seria um bom Marte, mas ele está em uma situação de tensão, né, aqui dentro do mapa, tá ok? Como que a gente pode perceber aqui, tá? Nós estamos percebendo aqui que nós temos a presença da Mercúrio, certo? Está aqui em Sagitário, e Marte que está aqui. Vocês percebem que nós temos aqui uma quadratura, o que faz com que essa capacidade de comunicação seja bastante sofrida, tá ok? Temos um Sol conjunto a Saturno, né, no momento da posse, o que faz que, apesar de ser um governo que tende à teimosia, ele tem dificuldade de manifestar de forma saudável o seu ego, e ele está sujeito sempre a muitas críticas externas e internas também, apesar de que é um governo que parece que não se autocritica, né? Mas sim, é um posicionamento bastante desconfortável. Então essa seria a cara do governo de Jair Bolsonaro, que a gente registrou pelo mapa de 1º de janeiro de 2019, eu tenho usado nas minhas previsões desde então, né? E esse mapa tem se revelado bastante útil para os estudiosos de astrologia. Eu recomendo fazer algumas experiências utilizando esse mapa. Então nós percebemos aqui, por meio da análise da revolução solar, a presença e a importância da estrela Altair, que é a alfa da constelação da Águia, né? Então vamos conversar um pouco sobre a natureza dessa estrela, né? Que seria chamada pela tradição como sendo os olhos da águia, né? Essa estrela, segundo Ptolomeu, ela tem uma natureza marciana jupiteriana. Ela se representa muito a ousadia, a valentia, na capacidade de enfrentar desafios, e ela também revela uma percepção bastante aguda da realidade, né? O que vem assim ser bastante interessante, porque essa estrela, conforme eu fui puxando a revolução solar e outras considerações em outros mapas astrais relacionados ao Brasil, eu percebi mais do que uma vez, umas 3 ou 4 vezes, a presença dessa estrela, né, em conjunção exata, marcada principalmente pela conjunção com Júpiter, que é da própria natureza dela, né? Então, o que faz a gente entender que nós teremos uma melhora da percepção da realidade, fortalecendo essa quebra com a ilusão netuniana que a gente tinha sentido até então, né? Que a gente tem sido percebido desde lá do ano de 2013 para cá, essa ilusão netuniana tem crescendo cada vez mais nas influências astrológicas, e de repente te percebe a presença de Altair, né? Com uma estrela fixa, que eu acho que deve ser levada em consideração justamente pela sua conjunção exata que a gente vai mostrar aqui no mapa, tá? O que vai acontecer? Aqui nós estamos vendo a Júpiter em conjunção a Saturno, que ainda estava se desfazendo essa conjunção, né, quando a gente olhou para o retorno solar da posse, mas ela ainda estava ali presente.
ela também está em conjunto à estrela Altair aqui. Então aqui estaria a estrela Altair, tá bom, gente? Então o que que acontece? Essa conjunção Júpiter, Saturno, Altair e Lua em Leão, nós temos uma oposição bem forte, tá? E isso faz com que esse mapa deixe a entender uma possibilidade muito forte de escândalo, de visibilidade, de enfrentamento diante de um escândalo, uma parte de uma coragem muito grande de instituições e até mesmo da vontade popular, tendo em vista que a Lua sempre significa o povo, né? E Lua e Leão é uma lua que está sempre sujeito à exposição, ainda com esse olho da águia, vamos dizer assim, junto com Júpiter e Saturno fazendo oposição, eu entendo que existe uma forte tendência de processos judiciais, processos internacionais, relevantes populares, que queiram fazer com que o governo preste conta do que ele tem feito. Esse retorno solar de 2021, ele é o mais tenso de todos os retornos solares desse governo. Depois, se a gente for olhar lá o retorno solar de 2022, nós vamos perceber que a coisa se atenua. Então a gente entra na seguinte situação, né? Quando tem uma coisa muito tensa em termos de astrologia e de repente essas tensões desaparecem, das duas uma. Ou nós tivemos uma resolução muito competente da situação, ou nós tivemos a falência completa daquela situação. Então, vamos supor, se isso aqui fosse um mapa astral de uma pessoa e a pessoa estivesse muito doente, esse mapa indicaria que ela ia ficar mais doente ainda. Se eu puxo o retorno solar no próximo, né, no próximo retorno solar, e eu percebo que essas tensões que eu estou vendo aqui, que são todas essas linhas vermelhas, elas se dissipam, significa que houve uma superação. Essa superação não obrigatoriamente é a cura, porque a morte também é uma forma de superação de uma tensão. Tá? Então eu entendo que, diante do que eu tenho visto da incompetência do governo atual e pelo alívio de tensão que a gente tem no retorno solar de 2022 e diante dessa oposição Júpiter, Saturno, Altair, Lua, eu acredito muito que esse governo não vai conseguir chegar até 2022, tá, pessoal? Eu acho que o nosso presidente, ele vai ser nosso, né, modo de dizer, né, porque eu não estou fazendo muita questão de que ele fosse meu ou não. Então eu acho que o presidente Jair Bolsonaro, dificilmente ele irá participar da campanha de 2022, tá? É um ano bastante tenso, você tem tensões na casa 2.5, que é a economia, cultura e os filhos. Então ele pode ter sérios problemas com esses filhos dele envolvidos com um monte de processo. Nós temos tensões na casa 10 e 7, que é o próprio poder estabelecido e as negociações com os opositores, com a oposição de um modo geral, ou com os governos externos e tudo mais. Tá? Nós temos também possibilidade de confrontos entre a Lua 4 e 7, que é a intimidade, a família e os opositores. Isso também repercute lá dentro da casa 6 também, que é a casa do povo, que é a casa da saúde, que é a casa do operário, né, que liga do trabalho do dia a dia, do saneamento, né, e das questões relativas à saúde propriamente dito. Né? E nós temos tensões também na casa 2 e 5, que seria a economia e essa questão da expressão cultural. Isso eu já falei, desculpa, já está repetido aqui na nossa apresentação. Tudo bem? Então, eu acredito que esse é o pior ano para o governo de Jair Bolsonaro e que ele vai ter muita dificuldade de superar isso, apesar do mapa mostrar que em 2022 existe um grande alívio. E eu interpreto esse alívio como o fim do governo de Jair Bolsonaro. Tensões com o poder judiciário, tensões com o poder legislativo, com o próprio povo, escândalos envolvendo religião também é possível, escândalo envolvendo intimidade aí também eu acho que está bem evidenciado. Então eu acho que esse governo não deve ir muito longe. Tá? Não vai ser um ano fácil, inclusive para a própria nação. Então a gente prepare que vai ser um ano bastante turbulento. Tá?
certo? Então, basicamente, nós estamos passando por um abrir dos olhos, né? Justamente pela essa influência da estrela de Altair, que ela vai estar manifesto, para vocês terem uma ideia, lá no novo retorno solar da posse dele no ano de 2023, que teoricamente seria o primeiro ano de um provável segundo mandato, se esse mandato conseguisse se renovar. E Altair está no meio do céu, né? Está no meio do céu, conjunto a Plutão, indicando morte e transformação. Então eu acredito que realmente, e eu estou apostando todas as minhas fichas astrológicas nessa queda desse governo agora no ano de 2021, virada para 2022. Ao longo de 2021 nós devemos ter muita novidade nesse entorno, e eu acredito, aliás, que a gente começa 2022 com um novo governo, ou alguém tomando posse e mudando um pouco essa situação tão escancarada e escandalosa que nós temos vivenciado, tá? Bom, o ano astrológico em Brasília, só para a gente finalizar aqui, tá? É um ano capricorniano no seu ascendente, então no brasileiro não pode esperar facilidade, porque Capricórnio sempre é um signo que significa desafio e superação. Uma lua em Gêmeos, então quer dizer que a figura, a importância do povo, e essa lua em Gêmeos está na casa 6, né? Então, essa importância do povo nos assuntos relativos à saúde e aos direitos do trabalhador vai estar bastante evidenciado. Essa lua está em quicúcie com Plutão, que vai ressaltar essa característica de necessidade de cura, porque quicúcie, que é o número de graus que essa lua está em relação a Plutão, ela significa isso, né? E Plutão sempre tem um significado de cura bastante intenso. Lembrando também que Plutão significa explosão. Se a gente olha para um quincunce entre Plutão e Lua, a gente pensa não só na cura do povo, mas também em explosões populares, tá? Então acredito que as tensões vão começar a aumentar muito em termos populares daqui para frente. E uma ativação muito forte no hemisfério ligado à vida íntima e pessoal. Então eu acredito que nós vamos ter ainda muito as questões do privado e do público se misturando fortemente no ano astrológico do Brasil, né? Aqui usando o mapa do ano astrológico em Brasília para 2021, que acontece no dia 21 de março agora, né, desse ano. Tudo bem? Então aqui a gente faz um apanhado geral do que a gente percebeu. 2021 deve ser o ano mais difícil do governo. As chances dele não chegar a 2022. Crescimento de movimentos populares, escândalos, misturando intimidade e privacidade, problemas com a forma que geriu a pandemia, a economia, a saúde pública, escândalos com religião e aliados no legislativo e talvez até judiciário, né? Então esses escândalos eles podem comprometer não só o próprio governo em si, como seus aliados em todos os outros poderes. Bom, gente, então essa é a minha interpretação. Que tenhamos um bom ano e que a gente consiga fazer bom proveito dessas influências astrológicas que eu citei ao longo do vídeo. Grande abraço e se gostou desse vídeo, não esquece de assinar o canal e dar um like para a gente poder divulgar o nosso trabalho.